Do Ordinary Man, Tim Walz, para Extraordinary Woman, Fernanda Manhota, analista de internacional, aqui na nossa tela. Fernanda, muito boa tarde, mais do que bem-vinda. Tem um destaque aí bastante importante também que eu acho que vale a gente analisar, muito da ênfase que foi dada no terceiro dia da convenção do Partido Democrata, na alegria. Tim Walz falando isso também, vários outros discursos mencionando que a política tem que ser um fator de alegria e não de medo, de raiva, de ódio entre os americanos. Esse discurso convence um país tão polarizado quanto a América hoje em dia? Muito boa tarde, mais uma vez, bem-vinda. Oi, Yuri, boa tarde, um prazer estar com você. Vocês viram que quem tem amigos na vida tem tudo, né? Sim, então, já ganhei meu lema o dia. também. Já ganhei o dia aqui, a minha autoestima foi elevada no 360. Mas olha só, de fato, você tem razão. Inclusive, não à toa, vários discursos ontem abordaram, né, o termo mesmo em inglês, joy, foi uma expressão citada por vários dos diversos oradores da noite, inclusive Oprah, que falou também, o vice-governador que você acabou de citar. É curioso, eu mencionei isso ontem à noite durante a nossa cobertura do América Decide, que inclusive os democratas estão se referindo a ele, é uma expressão que se consolidou lá nos Estados Unidos como Joyful Attack Dog. Então eles estão se referindo ao Tim Walz como uma espécie de cão de ataque alegre. Isso porque ele é conhecido, né, já por constituir aí uma figura afável, uma figura de fácil trato. Ele de fato tem essa característica no trato interpessoal, mas ao mesmo tempo ele tem sido cão de guarda da campanha. Ele é o cara que vai para cima do Donald Trump, né? Ele tem feito um pouco esse papel aí do policial malvado em algumas circunstâncias de comício e tudo mais. E talvez esse seja o tom justamente para estabelecer uma conexão que faça sentido numa América tão polarizada. Quer dizer, a gente tem ao mesmo tempo a necessidade, né, de lutar com as armas disponíveis, no sentido de que os democratas veem ali uma briga que precisa ser brigada contra a oposição, porque eles querem ganhar a eleição, então eles estão dispostos a fazer o jogo que é preciso, mas ao mesmo tempo buscando preservar as suas características de identidade, de personalidade. Inclusive, ao longo dessa convenção, o que a gente tem notado é uma tentativa permanente, né, de diversos dos líderes que já falaram, em justamente significar ou ressignificar coisas que a própria campanha trumpista tinha tentado usar como ferramenta de ataque. A exemplo, e talvez esse seja o mais emblemático, da risada da Kamala Harris, né? Uma das primeiras campanhas de ataque da frente trumpista contra a Kamala foi justamente girando em torno da risada dela, tentando desqualificá-la a partir dessa característica, insinuar que ela seria pouco presidenciável ou que não teria os atributos suficientes para exercer um cargo tão importante como esse e tudo mais. A risada tinha virado uma espécie de mote da campanha trumpista. Isso foi, aos poucos, sendo demovido, né? Perdeu muita força, inclusive agora foi substituído por uma outra narrativa. Agora a campanha republicana já não fala mais da risada dela, está falando, por exemplo, sobre as posições políticas, tem tentado descrevê-la como uma radical de esquerda progressista. A gente vê uma readequação, uma recalibragem na estratégia. E os democratas passaram essa convenção até o momento, inclusive reforçando a ideia de que ela ter uma risada com aquela característica é também parte de uma certa autenticidade. Então, a gente sabe que política envolve tudo, envolve plano de governo, plataforma, o conjunto de crenças que se tem, mas também passa, né, por uma comunicação da semiótica, por uma comunicação, às vezes, do não dito. E isso tem aparecido com bastante força. Aliás, Yuri, falando um pouco sobre ontem, chamou muito a atenção justamente o discurso do Tim Walz, porque ele, embora tenha, claro, falado um pouco sobre as suas características enquanto governador, o seu legado, algumas conquistas que ele promoveu no estado, ele não utilizou esse como principal ponto de alavancagem da sua fala. Ao contrário, o objetivo central do discurso do Tim Walz ontem foi justamente se mostrar como um homem comum, como um representante genuíno do americano médio, aquele que tem problemas reais e que
que endereça diariamente temas como, por exemplo, impostos, remédios, moradias, o que é muito interessante porque, nesse sentido, ele vai com muita legitimidade, até por não ser tão conhecido, né, na classe política e tudo mais, reivindicar para si um título que o Donald Trump, de certa maneira, advogou ao longo dos últimos anos, desde 2016. O Donald Trump, ele se elegeu e tem sempre se colocado como uma espécie de ator antissistema, como aquele que vai falar em nome do povo, né? Existe esse clamor em torno da figura do Donald Trump, ele sempre atacando a classe política tradicional. E aí aparece o Tim Walz, que de fato tem uma história muito consistente com a do americano médio comum e que de repente levanta a mão e nessa convenção, né, faz um discurso dizendo: ele é um bilionário que vai buscar privilegiar os seus próprios amigos, ele vive em uma bolha de poder que não representa a realidade do americano comum. Eu, em contrapartida, veja só, sou alguém como você. Esse foi o tom do discurso dele ontem e acredito que vai, em parte, explicar a escolha que a Câmara fez de colocá-lo junto dela da chapa, porque é justamente mirando nos indecisos, né, nesses independentes, naqueles que ainda não têm candidato, que eles vão trabalhar agora, Yuri. É isso. Fernanda Manhota, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, nos ajudando a entender as dinâmicas das eleições americanas. Hoje, o último dia, Fernanda Manhota, junto com Derla Cardoso, na transmissão aqui da CNN Brasil. E aí, amanhã, a gente faz esse fecho, esse grande finale, para tentar analisar tudo o que foi feito aí da convenção do Partido Democrata e como o Partido Republicano está reagindo a tudo isso.